Olá! Na aula passada, vimos o quanto a cultura brasileira é influenciada por diferentes culturas. Nesta aula, veremos aspectos culturais de cada região brasileira. Antes disso, vamos relembrar que a cultura brasileira é um grande conjunto de culturas, que resumem as diversas etnias, ou seja, grupos sociais no qual a pessoa compartilha a mesma língua, tradições, territórios e formando assim o povo brasileiro. Por esta razão, não existe uma cultura brasileira única, e sim um conjunto de diferentes culturas que formam juntas a cultura do Brasil. É evidente que após mais de 3 séculos de colonização portuguesa, a cultura do Brasil é em sua maioria de origem portuguesa. É justamente esta herança cultural que compõe a unidade do Brasil. São diferentes povos, porém, todos falam a mesma língua, o português, e quase todos são cristãos, com largo predomínio de católicos. Esta igualdade linguística e religiosa é um fato raro para um país imenso como o Brasil. Embora seja um país de colonização portuguesa, outros grupos étnicos deixaram influências profundas na cultura nacional, destacando-se os povos indígenas, os africanos, os italianos e os alemães. As influências indígenas e africanas deixaram marcas no âmbito da música, da culinária, do folclore, do artesanato, dos caracteres emocionais e das festas populares do Brasil, assim como centenas de palavras da língua portuguesa. É evidente que algumas regiões receberam maior contribuição destes povos. Os estados do norte têm forte influência das culturas indígenas, enquanto algumas regiões do nordeste têm uma cultura bastante africanizada, sendo que em outras, principalmente no sertão, há uma intensa e antiga mescla de características portuguesas e indígenas, com menor participação africana. Então vamos lá! Na região Nordeste, as manifestações culturais estão danças e festas como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Terno de Zabumba, Marujada, Reisado, Frevo, Cavalhada e Capoeira. Algumas manifestações religiosas são a festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. A literatura de cordel é outro elemento forte da cultura nordestina. O artesanato é representado pelos trabalhos de rendas. Os pratos típicos são carne de sol, peixes, frutos do mar, buchada de bode, sarapatel, acarajé, vatapá, cururu, feijão verde, canjica, arroz doce, bolo de fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de moleque e entre tantos outros. A quantidade de eventos culturais na região norte é imensa. As 2 maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, em Belém, e o Festival de Parintins, a mais conhecida festa do boi-bumbá do país, que ocorre em junho no Amazonas. Outros elementos culturais da região norte são o carimbó, o congo, a congada, a folia de reis e a festa do divino. A influência indígena é fortíssima na culinária do norte, baseada na mandioca e em peixes. Outros alimentos típicos do povo nortista são carne de sol, tucupi, que é um caldo da mandioca cozida, o tacacá, que é uma espécie de sopa quente feita com tucupi, o jambu, que é um tipo de erva, o camarão seco e a pimenta de cheiro. A cultura do centro-oeste brasileiro é bem diversificada, recebendo contribuições principalmente dos indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. São manifestações culturais típicas da região a cavalhada e o fogaréu, no estado de Goiás, e o cururu, em Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A culinária regional é composta por arroz com piqui, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, Maria Isabel, empadão goiano, pamonha,
angu, curau, os peixes do Pantanal, como pintado, pacu, dourado, entre tantos outros. Os principais elementos da cultura da região sudeste são a festa do divino, festejos da Páscoa e dos santos padroeiros, a congada, cavalhadas, bumba meu boi, carnaval, peão de boiadeiro, dança de velhos, batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá, folia de reis e caiapó. A culinária do Sudeste é bem diversificada e apresenta forte influência do índio, do escravo e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Entre os pratos típicos se destacam a moqueca capixaba, o pão de queijo, feijão tropeiro, carne de porco, feijoada, aipim frito, bolinha de bacalhau, picadinho, virado à paulista, cuscuz paulista, farofa, pizza e entre outros. O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente alemães e italianos. As festas típicas são a festa da uva, que é italiana, e a Oktoberfest, que é alemã. E também integram a cultura sulista o fandango, de influência portuguesa, a tirana e o anu, de origem espanhola, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas e o boi na vara. Na culinária estão presentes churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, que é um cozido de carne em uma panela de barro, e não podemos esquecer do vinho. Na próxima aula teremos novidades. Até lá!